Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Larissa Senger, sou psicóloga clínica e hoje nós vamos dar continuidade, ao tema de ansiedade social. No primeiro vídeo, reconhecemos o ciclo da ansiedade e, de forma geral, das outras emoções também, porque funciona de forma muito similar. Entendemos que a origem dos nossos sentimentos, elas estão justamente aqui dentro, no nosso pensamento. O nosso pensamento desencadeia sentimentos que, por consequência, geram comportamentos, reações. E no vídeo de hoje, nós vamos reconhecer algumas armadilhas que a nossa mente prega, Vamos reconhecer nossas distorções cognitivas, Os nossos pensamentos que muitas vezes são disfuncionais. E para iniciarmos, eu gosto muito de comparar essas distorções cognitivas, essas distorções da mente, como se fossem um espelho de parque de diversão ou de circo. Imagino que muitos de vocês já tenham vivido e presenciado, Às vezes a gente se olha naquele espelho e ele deforma a gente, Altera aquela realidade. Às vezes eu sou muito baixinha e me vejo como muito alta. Às vezes eu sou um pouco mais cheinha e me vejo como muito magra, por exemplo, e vice-versa, Ou seja, esses espelhos, eles causam distorções que muitas vezes são irreais. E quando isso acontece nos nossos pensamentos e a gente não percebe, a gente acaba enxergando essas distorções como se fosse verdade, E a primeira delas aqui que a gente tem é a catastrofização. E ela ocorre diante de uma situação, em que a nossa mente ela salta e imagina a pior situação possível, O pior desfecho possível. E ignora dezenas de outras realidades que poderiam acontecer, Por exemplo, aqui nessa foto tem um menino que chama uma garota para sair. E ela fala que vai sair com outra pessoa, que ela não pode. Chegando em casa, esse menino pensa, meu Deus, ela vai postar nas redes sociais que eu convidei, que eu tomei um fora. Na cabeça dele, essa seria, a pior situação possível. E muitas das vezes essa situação possível ela não acontece, A gente acaba perdendo tempo, gastando energia com isso e não consegue também controlar o desfecho, mesmo depois de ter imaginado tudo isso, que é ainda pior, A segunda distorção é a desqualificação do que é positivo. A gente tende a mirar o nosso olhar para o que é negativo e acaba entendendo aquela situação toda como uma situação que talvez não tenha fluído muito bem, Por exemplo, diante de uma apresentação, é comum focar apenas naquela pessoa que não está prestando atenção, Você está fazendo uma apresentação e tem alguém lá no fundo que está mexendo no telefone, por exemplo. E aí você acaba pensando, nossa, eu estou deixando todo mundo entediado. Só que na verdade não está, Você focou apenas naquilo que não era tão bom para você. A terceira distorção, a gente pode falar também sobre a rotulação, A rotulação pode vir de nós mesmos. E quando a gente se rotula, às vezes a gente nem percebe, Muitas vezes a gente se chama de patético, de burro, chato, nojento, incompetente, louco. E quando a gente fala essas coisas, o nosso cérebro ele entende como se fosse verdade e armazena tudo isso, Acaba nos fazendo mal. Por exemplo, tô tomando a minha água aqui, deixei o copo cair, quebrou, vazou água para tudo quanto é lado e eu penso, eu sou um desastre. Mas na verdade eu não sou um desastre, eu fui descuidada aqui na hora e tá tudo bem, eu vou limpar aqui a água e o problema vai se resolver, Não é tão grandioso assim. A próxima distorção cognitiva também muito interessante se chama efeito holofote, É quando a gente acha que está todo mundo prestando atenção na gente e não tá.
E quando a gente acredita nisso, surge uma insegurança, né? Porque a gente acha que estamos nos destacando do restante das pessoas, né? E isso gera um certo desconforto. Esse aqui também é muito interessante, né? A leitura mental é o fato da gente achar que a gente é super-herói, que tem poderes imaginários, né? De ler a mente dos outros, sem perguntar para aquela pessoa se aquilo seria verdade ou não, né? Vamos supor que eu estou conversando com uma pessoa aqui do meu lado, né? E essa pessoa acaba, né, se distraindo, olha para lá. E aí eu penso, nossa, não está gostando do que eu estou falando, deve estar me achando chato. E eu nem confirmei se essa informação era verídica com aquela pessoa ou não. Às vezes, né, um objeto passou e distraiu ela, não significa de fato que ela estava ou não gostando, mas para eu saber disso eu teria que confirmar com ela, né? E a última que eu anotei aqui para vocês são as comparações negativas. Comparações positivas são sempre muito bem-vindas, né? Mas comparações negativas podem nos causar frustração, gerando uma sensação de inadequação e até mesmo desistir de tentar fazer alguma coisa, né? Aqui na imagem a gente tem uma menina que está olhando a foto de uma outra, né? Talvez com muitos comentários, muitas curtidas, e ela não está se sentindo motivada com isso, muito pelo contrário, ela está desanimada. Ela acha assim, nossa, essa garota aqui tem tantos likes, tem tantas curtidas, eu não vou postar nada, eu vou deixar de fazer aqui, eu vou deixar de postar o meu, porque eu nunca vou conseguir chegar ao nível dela, né? E essas comparações, elas podem nos machucar também. Bem, essa foi a nossa apresentação sobre as armadilhas mentais. É bom se você conseguir sempre identificar, agora que elas já estão mais familiarizadas para você, né? Anotar os seus pensamentos, questioná-los, porque nem sempre tudo que a gente pensa é verdade. Então, depois, se você tiver um tempinho, comece a se perguntar, nossa, será que isso é realmente assim? Será que o que eu estou pensando é verdade? Será que foi desse jeito? Né? Que é uma forma da gente verificar se foi real, se não foi, se a maneira como você interpretou é a melhor para você, para o seu bem-estar, né? E muito obrigada para você que ficou até aqui. Meu nome é Larissa Senger, sou psicóloga clínica e ajudo você a cuidar da sua saúde mental. Grande abraço!